Olá pessoal do LinkedIn, tudo bem? Vamos agora ministrar uma palestra sobre estatística e machine learning para o LIT aqui da Sampo e é um prazer tê-los aqui dentro do LinkedIn para participar desta conversa. Então, agora, inicialmente, eu queria explorar um pouco essa conexão de estatística, machine learning com vocês. Antes de mais nada, eu sou o professor Daniel Bergman, eu leciono aqui na Sampo há muito tempo e o meu curso, que se chama Análise Multivariada, já está no LIT desde o seu início. Então, é um curso que realmente ele é bem aplicado e ele envolve as principais técnicas de estatística e machine learning que a gente encontra na prática no mundo dos negócios. E é essa conversa que eu quero ter aqui com vocês. Então vamos lá. Estatística é um tema muito importante. É um tema que subsidia o tão famoso machine learning. E esses dois temas se conectam com o mundo dos dados. Então hoje em dia, dado é tão valioso como combustível para o carro. Então, o dado hoje em dia, ele vai funcionar para retirar informações e posteriormente identificar padrões e realizar previsões no mundo dos negócios. Então, as empresas de hoje, como Amazon, Netflix e outras, utilizam de forma bem apropriada os dados para identificar padrões, identificar clientes, sugerir filmes, né, sugerir compras e tudo mais, né? E como tudo isso é feito? Então, basicamente, o que nós temos dentro desse escopo do curso são três tipos de metodologia, né? A primeira metodologia que vocês encontram dentro desse curso se chama regressão. Então, regressão é uma técnica estatística e que ela é usada dentro do aprendizado de máquina ou machine learning. E para que serve a regressão? A regressão, basicamente, ela funciona para encontrar relacionamento entre as variáveis, né? Então, a palavra-chave é relacionamento. E uma aplicação muito interessante que é dado nesse curso seria como o Uber cobra a sua própria tarifa dinâmica. Nós temos um banco de dados que relaciona preço com demanda, e aí nós conseguimos avaliar qual é o preço que deve ser cobrado por uma determinada loja, por exemplo, para que ela obtenha a receita máxima. Então, os modelos de regressão são muito usados hoje em dia, eles são realmente subsídios para o machine learning. Então, o relacionamento entre as variáveis, vocês vão ter basicamente a variável, por exemplo, vendas, que seria uma variável que sofre um efeito de várias outras, né? Como exemplo. Então, as vendas de uma empresa, ela pode ser influenciada por alguns atributos, como o preço do próprio produto, como o preço do concorrente, como também você pode colocar as despesas operacionais corriqueiras da empresa, e outras variáveis econômicas, como PIB, desemprego e etc. Então, o que acontece aqui? Você entende como as vendas das empresas, ela se comporta em relação a mudanças que ocorrem no preço do produto, no preço do concorrente, variáveis econômicas, e aí você tem uma previsão de demanda adequada. Então, os modelos de regressão, eles são fundamentais para encontrar esses relacionamentos e com o objetivo de realizar principalmente a previsão nos modelos de machine learning, para ter uma previsão. Um exemplo aqui que você pode também trabalhar é o seguinte: imagine que você queira alugar um apartamento, né? E aí você fica na dúvida no preço de aluguel que você, né, vai pagar em relação a esse apartamento. E aí você tem o desejo de alugar um apartamento com
2 quartos, uma suíte, uma piscina, uma churrasqueira. Você tem alguns atributos aí que você deseja existir nesse apartamento. O que você poderia fazer, por exemplo? Você poderia calcular a média simples dos aluguéis naquela região que você tem interesse, calcular uma média pura, aonde praticamente você não vai encontrar um valor tão real quanto você vai pagar, porque o seu imóvel tem alguns atributos, ou usar um modelo, né, de machine learning para identificar o padrão, ou seja, como esses atributos, que são número de cômodos ou de quartos, piscina, churrasqueira, se está perto ou não do metrô de universidade, afeta o preço do aluguel. Então você vai entender como as características ou os atributos dos imóveis similares ao que você deseja afetam o preço do aluguel. E aí você vai ter esses modelos de relacionamento que são utilizados no aprendizado de máquina. Uma outra forma que também é colocada nesse curso, além dos modelos de regressão, são os modelos de classificação. Então, uma segunda parte são os modelos de classificação, que basicamente são dados pelos modelos que são chamados de regressão logística. Então, por exemplo, aqui você pode ter interesse em conhecer, como clientes de um banco, quem são os bons e maus pagadores. E aí você vai ter alguns atributos, como idade, renda, dependentes e CEP, que podem interferir ou não na qualidade de crédito. Então esses modelos de classificação é para você realmente entender, né, e poder separar quem são os bons e maus clientes. Então basicamente uma ideia aqui é separar os bons e maus clientes ou pagadores, por exemplo. Pode ser usado também na medicina para separar se é doente ou saudável, né? Você pode também utilizar se realmente aquele cliente vai ficar com uma assinatura de um determinado produto da internet ou vai desistir daquela assinatura. Você pode também classificar se há ou não há fraude, se aquela pessoa que está utilizando um certo serviço, há indícios ou não de fraude. Então você vai classificar categoricamente clientes, pessoas ou empresas. Isso é colocado no nosso curso, né? Então, além da regressão, que envolve os relacionamentos, a classificação, por fim, nós vemos os modelos de agrupamento. Então, basicamente, o que nós temos em Machine Learning são essas 3 categorias: regressão, classificação e agrupamento, né? São 3 espécies aí importantes para que nós tenhamos aí toda essa dinâmica colocada na prática. E o agrupamento, basicamente, é para você entender, por exemplo, você quer entender as recomendações que a Amazon faz, por exemplo. Então, você está comprando livros de finanças, por exemplo, e ela está te recomendando outros livros, né? Outros livros similares. Então, com base na sua leitura e de outros clientes que compraram livros similares aos seus, ela pode fazer, com base nessas técnicas de agrupamento ou cluster, te recomendar outros livros. Na mesma forma, a Netflix, por exemplo, pode te recomendar outros filmes, com base naqueles que você já vem assistindo, né? Então essas técnicas de agrupamento, elas são importantes para poder caracterizar clientes e empresas. É chamado de agrupamento. Basicamente, ela serve para recomendações, sugestões e também para você também entender grupos, né? Certos grupos do seu interesse. Eu quero entender os clientes de alta renda, baixa renda, média renda, sobre alguns atributos. Então aqui também você faz análise dos clusters. Esses 3 tipos de técnicas que são condensadas, contempladas no Machine Learning, nós temos no nosso curso: a regressão,
as regressões, a classificação via regressão logística, é um tipo de regressão que faz classificação. Existem outros modelos, né? Esses modelos de machine learning saem periodicamente, eles realmente a todo momento estão na academia lançando novos modelos, e os modelos de agrupamento ou clusterização. Uma coisa muito importante no machine learning, que faz o machine learning realmente ter um alto poder de previsibilidade, é o seguinte: quando você modelar, e isso é explicitado no curso, você tem que ter uma amostra treino. Então você, por exemplo, nos bons e maus pagadores, nós vamos ter já os clientes do banco em dados e registros. Então nós vamos ter os clientes, né? Nós vamos ter todos os clientes contemplados lá. Então, com base nesses 1000 clientes, por exemplo, nós vamos entender como a idade, a renda, dependentes, o CEP, a categoria profissional desses clientes afetam aquela capacidade de crédito. E nós entendemos a lógica disso. Depois nós partimos para uma amostra de validação ou teste, ou seja, clientes que nós não conhecemos, né, que estão chegando no banco ou já estejam por lá, como aquela lógica anteriormente contemplada pode prever esses novos clientes. E aí nós temos a eficiência desse modelo. Então o Machine Learning ele usa a estatística, principalmente nessas 3 classes, fazendo essa abordagem de amostra, de teste e validação. O professor Yoshua Bengio, da Universidade de Montreal, no Canadá, gosta de definir Machine Learning dessa forma. E é uma definição muito bem colocada para que nós entendamos, né, bem o que está sendo feito atualmente. Então, eu gostaria que vocês visitassem, né, as nossas páginas, dessem os likes e também pudessem assistir o meu curso. E eu fico totalmente disponível a responder todas as dúvidas que vocês colocarem aqui no LinkedIn. Muito obrigado, pessoal!